É possível que você já tenha já tenha tomado decisões com relação a mudar hábitos, talvez praticar atividades físicas ou coisa do tipo na sua vida, e aí a primeira semana vai muito bem, a segunda semana vai muito bem, mas aí chega na terceira semana e o tempo muda. E para carioca, existe quem acredita que 22 graus é frio. E aí você começa a sentir frio com 22 graus. E aí já dá aquela preguicinha de ir na academia e aquele seu projeto de mudar e de se tornar uma pessoa mais saudável, ele naufraga. Quantas vezes nós colocamos como objetivo da nossa vida, esse ano eu vou mudar determinada área da minha vida, eu vou mudar, por exemplo, a minha vida de devoção, eu vou levar a minha vida devocional mais a sério, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar mais frequentemente, e aí o tempo vai passando, as circunstâncias vão acontecendo, as dificuldades, as urgências, nós enchemos a nossa agenda de atividades, e aí nós vemos pouco a pouco aqueles nossos objetivos naufragando. Quem nunca falou, eu vou me preparar para uma prova, para um concurso, para alguma coisa assim, mas depois de algumas semanas estudando, começou a bater aquele desânimo, aquele cansaço. A verdade é que persistir é um grande desafio para o coração humano. E o texto que nós vamos ler, ele fala de persistência. E ele fala de persistência num contexto que é extremamente, profundamente desafiador. Eu quero ler com você o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 8, texto bastante conhecido das Escrituras Sagradas. Lucas 18, de 1 a 8, eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus de amor e de bondade, aqui estamos nós, com a Tua palavra aberta, desejosos, Senhor, por sermos fortalecidos e desafiados por aquilo que o Senhor tem para nós. Nesse instante nós pedimos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que as nossas mentes e corações estejam abertos para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A parábola do juiz incompassivo, se você tem a João Ferreira de Almeida na mão, você certamente vai ter lá o título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu, e ela escolheu chamar essa parábola de parábola do juiz incompassivo, exatamente por apontar essa fala do juiz, né, de que é alguém que não teme a Deus. Ela também é conhecida como a parábola da viúva persistente. Na NVI, a Sociedade Bíblica que fez a impressão da NVI, ao invés de focar na figura do juiz incompassivo, focou na figura da viúva que persistia em levar a sua causa diante daquele juiz. É uma parábola, e como nós sabemos, parábolas são histórias contadas pelo Senhor. É um recurso pedagógico. Via de regra, Jesus utilizou esse recurso frequentemente para apresentar realidades do seu reino, para apresentar a partir de uma história, exemplificar uma realidade que às vezes poderia ser um tanto quanto complexa das pessoas entenderem. E boa parte das parábolas, elas são melhor entendidas quando nós as lemos a partir do contexto onde elas estão. A parábola da viúva persistente ou a parábola do juiz incompassivo não é diferente. Não é uma parábola tão fácil da gente entender, a menos que a gente faça a leitura da parábola
a partir do contexto em que ela está inserida, dos versículos, especialmente dos versículos anteriores. Se você estiver com a Bíblia em mãos, você vai perceber que no capítulo anterior, no capítulo 17 de Lucas, o Senhor Jesus está falando a respeito da vinda do reino de Deus. E ele está falando mais especificamente do momento da segunda vinda de Jesus. Jesus já está ali com os discípulos, ele já está falando sobre o seu ministério, ele diz que um dia, ele já tinha anunciado a eles que um dia ele iria para a cruz, ele iria morrer, mais à frente ele iria ressuscitar, mas ele não ficaria aqui conosco. Depois de passar um tempo aqui, ele voltaria para o Pai. E só depois de um tempo, Jesus retornaria uma segunda vez. O fato é que, ao falar sobre a vinda do reino, ao falar sobre a segunda vinda, Jesus fala muito sobre os desafios que existirão para os seus discípulos entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Ou seja, Jesus está falando sobre os desafios que eu e você, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, enfrentaremos por caminhar com o Senhor. Ele está falando disso. Ele está dizendo, olha, existirá um momento onde eu não estarei com vocês, eu irei para o Pai e vocês vão ficar me aguardando. E coisas difíceis irão acontecer. Vocês serão perseguidos, a gente sabe à luz dos evangelhos, que os seguidores do Senhor seriam perseguidos, seriam injustiçados, assim como o próprio Senhor Jesus foi injustiçado. Tendo em mente isso, tendo esse pano de fundo, ele começa o capítulo 18 contando uma parábola. E logo no versículo 1 nós já temos a declaração de propósito de Jesus, ou seja, o porquê que Jesus contou essa parábola para os seus discípulos. Vamos ler juntos o versículo 1? Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. O que Jesus tem em mente? Ele sabe que os desafios pelos quais os seus seguidores iriam passar depois que ele voltasse para a destra de Deus Pai, seriam desafios grandiosos, tremendos, desafios por causa do Evangelho. E é possível que por causa da dureza da vida, da perseguição, do sofrimento, das circunstâncias desafiadoras que eles iriam enfrentar, é possível que eles viessem a desanimar, a querer desistir, a se enfraquecer, a querer abrir mão da caminhada, a não desejar seguir, a desejar abrir mão do Evangelho, do compromisso que eles assumiram com o Senhor. Então Jesus conta essa parábola, a parábola da viúva persistente ou do juiz incompassivo, como você preferir chamar. Ele conta essa parábola exatamente para encorajar os seus discípulos a orarem persistentemente, a se manterem firmes, se manterem fiéis, orarem sempre e nunca desanimar, mesmo que circunstâncias desafiadoras os esperassem, mesmo que situações e momentos difíceis eles fossem enfrentar, mesmo que por causa do Evangelho e do compromisso com o Senhor, eles fossem ser perseguidos, expulsos de suas casas. E se você já leu o livro de Atos, você sabe que é exatamente isso que passa a acontecer a partir do momento onde Jesus volta para a destra de Deus Pai. Jesus volta para a destra de Deus Pai, capítulo 1 de Atos. No capítulo 2 de Atos nós temos o dia de Pentecostes, até aí tudo bem, mas alguns capítulos à frente começa a perseguição da igreja, de maneira que aqueles homens e mulheres, por seguirem a Cristo, por devotarem suas vidas ao Senhor, por estarem comprometidos com o Evangelho, agora iriam ter que abandonar casa, abandonar suas propriedades, seus bens, a maneira como eles viviam, não em busca de conforto ou de uma vida melhor, mas simplesmente lutando pela própria sobrevivência, buscando sobreviver, buscando ter a oportunidade de cultuar ao seu Deus de maneira livre, sem que com isso atraísse para si o risco de vida ou risco de vida para as pessoas a quem amavam. Jesus, então, conta a parábola exatamente para os discípulos, falando, olha, vocês devem orar sempre e nunca desanimar. E aí, o que a parábola traz para a gente? Primeiro, ela fala de uma mulher em certa cidade, primeiro ela fala de um juiz. Em certa cidade havia um juiz, versículo 2,
que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Nós não sabemos muito a respeito desse homem. O capítulo 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 18, nos diz apenas que era um juiz que não temia a Deus e também não se importava com os homens. Por isso, as traduções, a tradução da Sociedade Bíblica retrata esse juiz, ou descreve esse juiz como um juiz incompassivo, alguém que não se compadece, alguém que não está sensível à dor do outro e à realidade do outro. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e não se importava com os homens. E havia também naquela cidade uma mulher que constantemente, frequentemente, versículo 3, se dirigia a ele suplicando-lhe que ele fizesse justiça. Notem que ela não está pedindo, a mulher da parábola, a viúva da parábola, ela não está pedindo para ser beneficiada. Ela está pedindo que ele fizesse justiça contra o seu adversário. Nós não temos detalhes a respeito do que havia acontecido. Sabemos muito pouco, é uma parábola. O foco não está em explicar cada um dos detalhes, mas exatamente de mostrar que essa mulher era uma viúva e uma viúva que persistentemente, frequentemente ia até o juiz e pedia ao juiz que fizesse justiça, porque é exatamente isso que nós esperamos de um juiz. O que nós esperamos de um juiz é exatamente que ele aplique a lei. Eu sei, você, assim como eu, está bastante desanimado quando você pensa nos juízes do nosso tempo. Eu também compartilho com você o mesmo desapontamento, mas a expectativa natural do coração humano é de que os juízes façam justiça. O juiz do texto, talvez como muitos dos juízes do nosso tempo, era um juiz incompassivo. Não temia a Deus e muito menos aos homens. Por isso, apesar dos insistentes e constantes clamores e apelos daquela mulher, o texto nos diz que aquele homem, frequentemente, durante um tempo, ele se recusou a ouvi-la, se recusou a atendê-la. Passado algum tempo, o versículo 4 diz que finalmente ele cai em si. E ele diz: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Notem, a preocupação dele não é com a viúva, a preocupação dele não é com a justiça, a preocupação do juiz incompassivo do texto é com o seu conforto, ele não quer ser importunado. A mulher tanto insistiu, tanto clamou, tanto foi até ele, que finalmente, pelo texto, sem querer mais ser incomodado, sem querer ter ela ali insistindo diante dele, ele resolve atendê-la e fazer justiça, tão somente para ter uma vida mais tranquila, por assim dizer. E aí no versículo 6, a gente lê assim: e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. E notem que a partir de agora, do versículo 7, ele vai aplicar a parábola. Ele vai aplicar a parábola, essa metáfora criada por ele, à vida dos seus ouvintes, quando ele diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Como quem diz: olha, se um juiz iníquo, incompassivo, alguém que não teme a Deus e não teme os homens, se esse homem, diante de tanto incômodo, ele foi sensível e acabou para não se deixar mais perturbar, atendendo a demanda daquela mulher, quanto mais Deus. Deus não é um juiz incompassivo, Deus é o justo juiz. Deus é um juiz generoso, ele é um juiz que não é que se importe com a opinião dos homens, mas ele é um juiz sensível ao clamor dos homens. Então, o que Jesus está contando aí é uma parábola exatamente para apontar: olha, se aquela mulher, diante de um juiz iníquo, ela constantemente foi a ele até ter o seu pedido atendido, vocês muito mais do que aquela mulher devem ir a Deus e rogar a ele em oração, crendo que esse Deus não é como aquele juiz iníquo. Ele é um Deus disposto a abençoar aqueles que clamam a ele. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo,
ele lhes fará, versículo 8, eu lhes digo, ele lhes fará justiça aí depressa. O juiz do texto demorou, mas Deus é um Deus que faz justiça e depressa. E justiça depressa. Ou seja, a ideia do texto não é comparar, não é falar que Deus é o juiz do texto. Não. É exatamente o contrário. É apontar assim, olha, se aquela mulher que clamava para uma pessoa que era ímpia, que era iníqua, teve o seu pedido atendido, quanto mais vocês, que clamam a um Deus bondoso, generoso e que está sempre pronto e sensível a atendê-los, a atender as realidades da vida de vocês, as dores de vocês. E por que era tão importante eles entenderem isso? Vamos lembrar do pano de fundo. O pano de fundo prioritário da parábola tem a ver com a expectativa da volta de Jesus. Jesus falou que ele iria deixá-los, mas voltaria. Ele anunciou isso no capítulo anterior. E é possível que ao longo dessa espera, com as dificuldades, com os problemas, com as circunstâncias complexas, eles desanimassem, resolvessem desistir, abrir mão, abandonar os caminhos do Senhor. Mas Jesus está dizendo assim, não façam isso, orem sempre e não desanimem, porque Deus, o Deus de vocês, é um Deus sensível a vocês e sensível ao clamor de vocês. Ele os atenderá depressa, ele não lhes fará esperar, fará justiça e depressa. E ele termina o texto com uma pergunta extremamente intrigante para a gente. Quando ele questiona, contudo, quando o Filho do Homem vier, ele está falando da volta de Jesus Cristo, né, da volta dele, encontrará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, ele ainda encontrará homens e mulheres que perseveraram em oração e buscando ele, clamando por sua misericórdia e por sua justiça? Essa é a pergunta que Jesus levanta no texto. Lembre que o encorajamento é para que eles persistissem na oração. Ou seja, continuem orando, continuem crendo que Deus ouve vocês, continuem crendo que Deus está sensível ao clamor de vocês, aos pedidos de vocês. Ele não é um Deus insensível, ele é um Deus que está atento. Não desanimem. E aí ele termina perguntando, quando Jesus voltar, será que ele ainda encontrará um povo persistente, perseverando em oração, desejoso por caminhar com ele, comprometido, apesar das adversidades, apesar dos problemas? Será que nos manteremos firmes e fiéis ao Senhor? Essa é a dinâmica trazida pela parábola do texto, parábola de Lucas. Ele pontua para a gente que é possível que ao longo da caminhada a gente enfrente desafios e problemas e enfrentamentos e circunstâncias complexas, e existem circunstâncias que fazem a gente desanimar. É possível que você desanime pelos mais variados motivos. Da mesma forma como nós desanimamos e às vezes chegamos a desistir, nos falta perseverança, e nós exemplificamos no início, né? Perseverança na decisão de fazer uma dieta, ou de levar uma vida mais saudável, ou de ou de estudar para um concurso, enfim, nos falta perseverança, persistência para seguir em frente quando o tempo passa e quando as circunstâncias difíceis vêm, que são circunstâncias triviais da vida. Quanto mais essas circunstâncias podem afetar a minha fé e a sua fé. Existe um risco real que é colocado por Jesus, e Jesus não está falando isso à toa, gente. Ele sabe que é muito real a possibilidade de nós nos esfriarmos, de nós desanimarmos, da gente se esfriar, da gente desistir, da gente se perder pelo caminho. Ou você não conhece pessoas que talvez já estiveram sentadas no seu lado no banco da igreja, mas por alguma circunstância ou outra acabaram desanimando, acabaram vindo cada vez menos, e aí cada vez menos a dinâmica da vida de devoção e da busca ao Senhor fazia parte da vida daquela pessoa, e você sentia falta. No início a gente sentia falta, não é assim? A gente sentia, fulano, faltou de novo, mas aí a pessoa falta uma, falta duas, falta três, e você liga, e aí o que está acontecendo? E a pessoa não vem, e aí às vezes o tempo passa, e a gente começa a se acostumar com a ausência da pessoa. Desanimou, desistiu. As circunstâncias da vida, os problemas, às vezes até a própria preguiça.
Ou vai falar sério que em alguns momentos não foi simplesmente a preguiça e não nenhuma circunstância apocalíptica que te fez deixar de abrir a Bíblia e orar ou de vir à igreja num domingo? Quantas vezes nós somos vencidos não por uma perseguição física ou pelo risco de vida que corremos por crermos no Senhor Jesus, mas simplesmente porque hoje eu acordei com uma preguicinha. A possibilidade de desanimarmos, ela é muito real. Por isso Jesus, sabendo disso, ele conta essa parábola para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Se você quer manter o ânimo, e aí eu já estou partindo para as aplicações agora. Se você quer manter o ânimo, se manter firme, você quer perseverar nos caminhos do Senhor, você precisa entender que a oração é chave fundamental da nossa perseverança. Se você não ora, se você não busca o Senhor em oração, saiba que mais dia, menos dia, você vai cair do trem. Você vai ficar pelo caminho. Jesus atrela a perseverança à oração. Você se mantém firme quando você ora. Então, se você não quer ficar pelo caminho, se você não quer fazer parte da lista daqueles que desanimaram e deixaram de desistir, mesmo tendo se comprometido com o Senhor, às vezes eram envolvidos, engajados no reino, serviam, estavam à frente de coisas na igreja. Se você não quer fazer parte, não quiser fazer parte da lista daqueles que estavam presentes, que caminharam com o Senhor, mas que em algum momento da caminhada olharam para trás e pararam de caminhar e viram o Senhor avançando e deixaram de segui-lo. Se você não quer fazer parte desse grupo, você precisa levar a sério a sua vida de oração. Você precisa persistir em oração. A oração é um remédio contra o desânimo. A oração nos fortalece, ela nos renova, ela enche a nossa alma, ela fortalece os nossos passos. Via de regra, quem se afasta da igreja é porque há muito mais tempo já se afastou do Senhor. Já deixou de orar, já deixou de ler a Bíblia. A última coisa que nós fazemos normalmente, nessa dinâmica do afastamento, é nos afastarmos da igreja. Mas, via de regra, quando a gente abandona a prática de devoção pública, visível, comunitária, é porque já abandonamos a prática de devoção pessoal. Porque a prática de devoção pessoal é, sim, muito mais desafiadora do que a comunitária. Porque ela tem a ver com todo dia. Com quem você é na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Então, a oração tem a ver com persistência. Se você quer perseverar, você precisa levar a sério sua vida de oração. A oração é um remédio contra o desânimo. Ela nos fortalece. Jesus é muito claro. Ele conta a parábola para mostrar aos seus discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Manter o ânimo está atrelado a se manter em oração, a conversar com Deus, a buscar o Senhor sempre, a pedir que Ele renove as suas forças, a pedir, Senhor, olha, eu estou passando por um momento difícil e nesse momento o desânimo está muito próximo do meu coração. Eu preciso que o Senhor acenda de novo em mim o fogo. Eu preciso crer mais intensamente, eu preciso te buscar mais intensamente. Nós precisamos orar mais dessa maneira. Talvez seja chocante orar dessa maneira, mas é melhor orar assim, rasgando o seu coração diante do Senhor e falando assim, Senhor, eu preciso de ajuda, do que depois fazer parte do rol daqueles que caíram pelo caminho, caíram do trem. Às vezes a gente não abre a boca para orar pedindo ao Senhor que nos fortaleça no caminho, porque a gente acha difícil admitir isso diante de Deus, admitir que estamos fracos na fé, que precisamos ser fortalecidos, precisamos ser sustentados com a mão poderosa dele. Mas, via de regra, quando não fazemos isso, o que acaba acontecendo mais à frente é pior. Não tenha vergonha de recorrer ao Senhor todas as vezes que você precisar de ajuda. Recorra ao Senhor, busque Ele em oração, clame por misericórdia, chore na presença dEle, peça a Ele, Senhor, eu estou desanimado, eu estou fraco, eu preciso ser fortalecido. Eu preciso que o Senhor me carregue no colo, Senhor. Peça isso a Ele. Não é vergonha nenhuma. Assim como a mulher do texto, persistentemente ir ao juiz. Eu e você, persistentemente, devemos ir na direção do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, clamando por misericórdia.
A oração nos capacita a perseverar. É um verdadeiro remédio, ela nos fortalece contra o desânimo. Mas um segundo destaque que eu quero trazer no texto é que a oração que nós fazemos, ela não é um pedido, um clamor a um Deus injusto, a um juiz injusto, mas ela é um pedido ao justo juiz. Coisa difícil deve ser você clamar a alguém que você sabe que tem um coração insensível, alguém que não te ouve. Já pediu alguma coisa a alguém que não estava nem aí para você? Você já teve essa experiência? Você fica animadaço, fica super empolgado para pedir, quando você sabe que a pessoa não vai te atender. Você pediu uma vez, a pessoa não te atendeu, pediu 2 vezes, a pessoa não te atendeu, pediu 3 vezes, a pessoa não te atendeu, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes. E aí quando chega na 28ª vez, você vai cheio de ânimo, de alegria e de empolgação, falando assim, vou lá de novo. É assim com você? Não é comigo. É desanimador quando nós clamamos, quando nós recorremos a alguém que não está sensível à nossa dor. Alguém que não se compadece da gente. Mas sabe o que é maravilhoso? É que o texto nos apresenta e nos fala que Jesus, Deus, não é esse magistrado, esse juiz injusto, esse juiz iníquo. Muito pelo contrário, Deus é o justo juiz. Ele é um juiz bondoso. Ele é um juiz generoso. Nós podemos clamar com toda a convicção, crendo que Ele está pronto em nos atender. Ele tem prazer em nos atender. Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações e responder às nossas orações. Isso deve nos motivar a orar e a buscá-lo cada vez mais, crendo que o Deus das Escrituras é um Deus que quer ser buscado, Ele quer ser demandado, Ele quer que eu e você saiamos na direção dEle e busquemos Ele em oração e clamemos por misericórdia. Ele quer isso. E a maior prova disso é que, embora Ele saiba de todas as coisas, Ele sabe dos seus desejos, antes mesmo que chegue das palavras, antes mesmo que elas cheguem à boca, ainda assim, a Bíblia nos encoraja a orar, porque Ele quer que eu e você busquemos a Ele em oração. Deus é um justo juiz, um juiz rico em graça, misericórdia e generosidade. Ele quer ser buscado por você e por mim. Portanto, busque o Senhor em oração, porque você não está pedindo a um juiz iníquo, a um juiz mau, a um Deus perverso, que não tem prazer em abençoar, que não tem prazer em atender. O Deus das Escrituras é um Deus que se alegra em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E o pedido da gente é o pedido de filhos, porque notem o que ele vai dizer aqui no texto, no versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Como quem diz, você não é uma viúva desamparada. Você é um escolhido, você é um filho de Deus. E Deus tem prazer em atender os seus filhos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em ouvir as orações dos seus filhos e responder com graça, com misericórdia, com generosidade. Por isso, busque ao Senhor em oração. Busque ao Senhor em oração, crendo que Deus é esse Deus que tem prazer em nos atender. Isso não quer dizer que Ele vai fazer sempre aquilo que nós queremos. Eu creio que você já tenha descoberto isso. E a gente descobre isso tanto a partir das Escrituras, como a partir da nossa própria vida. Todos nós temos orações e pedidos que fizemos a Deus, cuja resposta foi diferente daquela que esperávamos. Mas ainda assim nós cremos que o Deus das Escrituras, Ele é bom, Ele é um juiz bom. E quando Ele não faz aquilo que nós queremos, é porque a agenda dEle não é a nossa, o tempo dEle não é o nosso, os planos dEle não são os nossos, são sempre infinitamente superiores aos nossos. Que isso motive você a buscar e buscar mais o Senhor em oração. Cada vez mais. Reconhecendo, crendo que Deus está disposto e pronto a te ouvir. O texto diz que Ele lhes fará justiça e depressa, no versículo 8. Para aqueles homens que iriam enfrentar tanto sofrimento por causa do Evangelho. Boa parte dos apóstolos de Jesus, se não todos os apóstolos de Jesus, morreram de maneira terrível por causa da fé em Cristo Jesus.
por não negarem o Evangelho. Imagina como era importante para aqueles homens ouvir e se lembrar, no momento de sofrimento, que Deus é um Deus pronto e sensível, um Deus compassivo, que ouve as orações, um Deus que faz justiça e depressa, um Deus que ouve e atende o pedido de seus filhos, dos seus escolhidos, nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Isso acalenta o coração, isso fortalece a fé, isso renova o ânimo. Mas o texto termina, e eu gostaria de pontuar ainda esse aspecto, no versículo 8, com uma pergunta, quando ele diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus não pergunta isso à toa. A possibilidade de nós nos perdermos pelo caminho, ela é real. Aquele que está de pé, o que pensa está de pé, vede, para que não caia. A pior coisa, ou talvez o pior perigo que possa existir para o nosso coração, seja o de achar que não, eu nunca vou desanimar, eu nunca vou estar fraco. Porque quando a gente se sente acima daquela circunstância, a gente não está pronto para lidar com ela. A pergunta de Jesus, ela é muito forte. Quando ele voltar, ele encontrará fé na terra? Será que se Jesus voltar, daqui a algum tempo, ele ainda nos encontrará firmes e fiéis ao Senhor, buscando a Ele em oração, desejosos por encontrá-lo, por servi-lo? Ou será que as circunstâncias, as dificuldades, as nossas outras prioridades, que às vezes a gente coloca outras prioridades na frente do Senhor, será que isso ocupará a nossa agenda e fará com que a gente abandone o caminho? Você já leu uma outra parábola contada pelo Senhor, chamada parábola do semeador? Acho aquela parábola maravilhosa. Eu quero encorajar você a ler ela depois em casa, porque ela fala da mesma semente, a semente do Evangelho, que é lançada pela mesma pessoa em solos diferentes. E essa mesma semente, lançada em solos diferentes, ela produz resultados diferentes. Alguns são duros para o Evangelho, outros até são simpáticos ao Evangelho, mas com o passar do tempo se perdem em meio a outras prioridades e urgências da vida. Outros permitem que as circunstâncias difíceis, as dores, os sofrimentos sufoquem a fé. Que não seja essa a sua história e a minha história. A pergunta do Senhor, ela é muito direta. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele encoraja os seus discípulos a permanecerem firmes, orar sempre e nunca desanimar. E depois de falar o quão bondoso e desejoso por ouvir e responder às orações ele é, de se apresentar como um juiz compassivo e amoroso, Jesus está dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou compassivo e amoroso. A grande questão é se vocês irão ficar firmes e perseverar em oração, perseverar nos meus caminhos, como aquela mulher do texto, como a viúva do texto. O Senhor encontrará fé na terra quando voltar? Busque ao Senhor em oração. Cuidado com o desânimo. A possibilidade do desânimo é real, irmãos. No final dos tempos, a Bíblia diz isso, vai ser marcado pelo declínio da fé. O amor vai esfriar, não é isso que a Bíblia diz? As pessoas vão negar o Evangelho. E quantas vezes a gente já vê pessoas ao nosso lado se esfriando e desanimando na caminhada com o Senhor. Eu e você devemos buscar insistentemente ao Senhor em oração, pedindo que Ele nos fortaleça, que Ele nos sustente, para que no dia final, ou se nós formos ao encontro dEle antes disso, nós sejamos encontrados como verdadeiros servos do Senhor, como homens e mulheres que estão firmes, sem desanimar, servindo ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus.